Eu acho que meu semblante já diz um pouco o que foi esse clássico 0-0 entre Flamengo e Botafogo. De verdade, que partida fraca, eu esperava muito mais desse clássico. Embora o Flamengo tenha chegado com muitos desfalques, o Botafogo também chegou com muitos desfalques, mas enfim, a gente tem muita coisa para falar. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo. Antes de falar sobre o jogo, quero agradecer o carinho enorme de muita gente que me parou lá hoje no Maracanã. Tive a oportunidade de ir com minha mãe e com minha irmã, é maneiro demais receber esse carinho da torcida do Flamengo. Muitos falando, cara, você é fera, só acredito quando você solta a notícia. Enfim, isso aí é gratificante demais. Obrigado a todos. Obrigado, inclusive, ao Luca, um garoto que pediu para autografar uma camisa dele, cara. Que honra. Quem sou eu para autografar? Mas o garoto me viu lá e pediu isso. Enfim, obrigado pelo carinho. Agora vamos falar do Flamengo e desse Botafogo. Gente, antes de mais nada, eu consigo entender o Felipe Luiz na formação que ele bota 4-2-4, quando ele não tem o Gerson e nem o Arrascaeta. E antes de mais nada, sobre o Arrascaeta. Muita gente reclamando que o Arrascaeta foi poupado, sendo que no jogo durante a semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Eu não vou considerar que o Arrascaeta foi poupado, porque ele nem no banco de reservas ficou. Então, inclusive, eu vou até ler a nota do Flamengo, porque fica de maneira literal a explicação deles, tá? Por conta do acúmulo de jogos a fim de preservar a saúde do atleta e tê-lo preparado para os próximos desafios da longa temporada, de Arrascaeta não foi relacionado. Eu não vou considerar poupado por conta disso. Eu consideraria poupado se ele ficasse no banco de reservas e aí pudesse jogar durante o segundo tempo. Mas não foi poupado. Eu acho que existia um risco de lesão, o famoso CK deu um valor alto e aí eles optaram por preservar. E o Pedro foi titular, informação que a gente trouxe inclusive aqui no canal Vene Casagrande. Mas vamos sobre o Flamengo. Sem Arrascaeta e sem Gerson, ele novamente coloca um 4-2-4 que foi inoperante. Inclusive, o Bruno Henrique novamente muito mal e hoje numa função diferente. Ele não jogou centralizado nem aberto. Ele jogou flutuando pelo meio, mas foi inoperante, não rendeu nada, pelo contrário, a todo momento caindo em jogadas bobas. Olha, eu tô vendo o Bruno, eu tô ficando extremamente preocupado em relação ao Bruno Henrique, porque eu achei que ele chegasse em um determinado momento que ele fosse voltar a jogar bem, e ele não tá jogando bem, Outro que não foi bem, Luiz Araújo. Eu acho que no primeiro tempo ele até ajudou de alguma forma, mas no segundo tempo ele caiu muito de produção, muito. Isso dá mais força para aqueles que têm aquela tese que Luiz Araújo é jogador de segundo tempo. Eu não vou ficar caracterizando um atleta dessa maneira, que eu não acho justo, mas ele mesmo ajuda essas pessoas a dizerem isso, porque de fato parece que ele só rende quando entra no segundo tempo, quando entra no decorrer dos jogos. Agora, lado positivo, o Alexandre joga muita bola. Assistir o Alexandre de perto, em loco, assim no estádio, vale a pena. Cara, ele joga muita bola. Mas para mim, o melhor em campo, e digo em campo geral, não só pelo Flamengo, nem só pelo Botafogo, foi o Léo Ortiz. O que o Léo Ortiz jogou de bola hoje foi sacanagem. Jogou como zagueiro, jogou como volante, armando jogar, quebrando linha, jogou muita bola o Léo Ortiz, mas muita bola. O De La Cruz até ser substituído, e tomara que não seja nada grave, que ele saiu meio que chorando, botando a mão na coxa, parece que ele sentiu que foi algo grave na parte da coxa dele. Tomara que não tenha sido, que é um jogador extremamente importante. Também foi bem até ser substituído. Fazia uns lançamentos de um lado para o outro. Interessante. O Rossi também deu um lançamento muito bom para o Cebolinha no primeiro tempo. O Wesley, eu acho que caiu muito de produção desde quando foi para a seleção brasileira. Inclusive hoje levou cartão amarelo e está fora do jogo contra o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um desfalque absurdo. Mas o Léo Ortiz é algo assim... É muito bom você assistir o Léo Ortiz e o Alexandre. Agora, quem foi mal? O Everton Araújo. E na boa, gente, o Everton Araújo é aquele camisa 5 clássico das antigas, que só sabe marcar. Se ele não entender que o futebol moderno exige do volante algo a mais, ele não vai evoluir na carreira dele. Ele vai ser sempre esse jogador comum. Porque não adianta você só roubar a bola e não saber o que fazer com a bola. Por que o Pulgar faz falta? Porque o Pulgar rouba a bola, marca bem, dá passe quebrando linha, chega bem ao ataque. O Everton Araújo não. É aquele camisa das antigas mesmo, anos 90, que chega, rouba a bola e dá o passe. Mal comparando, lembra do Williams?
É isso. O Williams roubava 20 bolas durante o jogo, mas errava 21 passes. Não dá para ser assim. Ele precisa evoluir. E eu gosto dele. Eu tô falando isso porque eu acho que ele tem potencial. Ele tem potencial. Dá para ele evoluir, mas, sabe, atualmente ele tá muito mal. E o jogo de hoje escancara. Hoje é o jogo que escancara a necessidade do Flamengo contratar pontas. Para aqueles que falavam assim, nossa, o Flamengo está indo atrás de 2 pontas, sendo que já está cheio no atual elenco. Não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. O Cebolinha, cara, eu cansei de defender o Cebolinha. Não tem mais como eu defender o Cebolinha. O Michael, nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Plata parece que é uma incógnita. Vai ficar em um longo período fora por conta de um edema ósseo. O Bruno Henrique, ele vai ser ponta, ele vai ser centroavante. O Flamengo não tem ponta, gente. E é por isso que o Flamengo está atrás de contratação de 2 jogadores para essa função. Pontas. O Flamengo precisa de pontas e hoje ficou escancarado. E na boa, Matheus Gonçalves, eu sou um cara que eu sempre te defendi aqui, sempre briguei por você ter mais minutagem, por você ter mais oportunidade. Você entrou no segundo tempo hoje numa marra absurda. Cara, marra não ganha jogo. Marra não ganha jogo. E jogou mal. Hoje ficou claro por que o Felipe Luiz não dá tantas oportunidades ao Matheus Gonçalves. O Felipe Luiz está vivenciando o dia a dia do Flamengo. Parece que ele está treinando mal, cara. A forma como ele entrou... Gente, ele deu um passe inexplicável, um bico para frente, sem encontrar ninguém. Inexplicável. Então, Matheus Gonçalves, acorda. Marra não ganha jogo. Juninho, coitado, entrou no segundo tempo, esforçado, ponto. Mas dá para ver que não tem nível do elenco do Flamengo. É uma contratação que, aos poucos, eu vou dizendo que não deu certo. Não deu certo. E teve o aval do Felipe Luiz, e teve o aval do José Boto. E a gente vê que não dá certo quando o Felipe Luiz prefere improvisar o Bruno Henrique como centroavante na ausência do Pedro e não colocar o Juninho. Então é um jogo, gente, assim, na boa, foi duro de ver, sobretudo no segundo tempo. Eu esperava muito mais. O Botafogo vai sair comemorando esse empate, porque a postura do Botafogo sempre foi essa. Inclusive, no primeiro tempo, eu vi jogadores do Botafogo fazendo cera. Eu vi com meus próprios olhos. Fazendo cera, ganhando tempo. Inacreditável. Os caras entraram para não perder. E o Flamengo, que já chegou cheio de problema para esse clássico, cheio de desfalque, sai com mais problemas ainda. O Wesley fora contra o Palmeiras. De La Cruz parece que é uma lesão muscular. Então, enfim, foi um clássico muito abaixo, muito aquém daquilo que as duas equipes podem apresentar. E para piorar, o Palmeiras ganhou o Red Bull Bragantino, ou seja, o Flamengo está mais distante ainda do Palmeiras agora. Mesmo se o Flamengo ganhar do Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não passa o Palmeiras. Situação ruim para o Flamengo. Não foi nada legal isso. O jogo abaixo. Felipe Luiz precisa entender que na ausência de Gerson e Arrascaeta, não dá para ele utilizar esse esquema de 4-2-4, que não deu certo, não vem dando certo. Nas 3 vezes que o Felipe Luiz tentou esse esquema, nas 3 vezes o Flamengo jogou mal. Não lembro os resultados, mas jogou mal. Não jogou bem. Precisa mudar, precisa fazer algo. E o elenco do Flamengo, que eu trato como o melhor do futebol brasileiro e até mesmo da América do Sul, é totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Para mim, a palavra certa é essa. Tem que fazer alguns ajustes, sim. Agora é virar a chave, focar no Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil durante a semana, e no final de semana o Flamengo encara o Palmeiras com muitos desfalques. Domingo de clássico, Maracanã cheio, e o que se viu foi um Flamengo com mais posse, mais vontade, mas sem o fio da navalha na hora de matar o jogo. O empate em 0-0 com o Botafogo escancarou algo que o torcedor já vinha sentindo na pele: a maratona de jogos e os desfalques importantes estão cobrando preço. O Mengão começou com tudo, sufocando o rival, encurralando no campo de defesa, chegando a 70% de posse nos 20 minutos iniciais. A impressão era de que o gol sairia a qualquer instante. Mas sem Arrascaeta e Gerson, o cérebro do time ficou no vestiário. Faltou aquele toque genial, aquele passe que quebra a linha, aquela bola que decide. E como todo rubro-negro sabe, quando não dá para resolver na técnica, tem que ter raça. E isso não faltou. Na direita, Luiz Araújo foi o cara mais ativo, pressionando, arriscando, mas sem o apoio ideal para transformar sua entrega em gol. Teve até a melhor chance do jogo, quando recebeu um presente de Jair e finalizou forte, obrigando o goleiro John a fazer uma baita defesa. Mas fora isso, o Flamengo girava a bola, tentava, batia na parede e voltava. Bruno Henrique,
Pedro e Cebolinha não estavam em noite inspirada. O trio abusou das decisões erradas, e o setor ofensivo ficou travado. Alex Sandro até tentou de longe, Everton Araújo teve chance de cabeça, mas o gol teimava em não sair. Era aquele tipo de jogo que o torcedor morde a camisa, levanta da cadeira, mas sente que algo está faltando, e estava mesmo, alguém para chamar a responsabilidade no terço final do campo. No meio, De La Cruz foi guerreiro, tentou assumir a armação e organizar o time, mas acabou pago pelo esforço excessivo. O volante, que já vinha sendo sobrecarregado na ausência de Pulgar, saiu machucado no segundo tempo, com entorse no joelho esquerdo. E isso bagunçou ainda mais a estrutura do time. Felipe Luís teve que improvisar, mexer bastante e o Flamengo perdeu o pouco de organização que ainda tinha. Juninho entrou e pouco fez. Matheus Gonçalves até se movimentou, mas parecia ansioso, afobado, errando o tempo da jogada. A defesa, por outro lado, deu conta do recado. Léo Pereira foi seguro, e Rossi salvou o time numa pancada venenosa de Marlon Freitas, foi o melhor em campo, diga-se. É curioso, mas em um jogo em que o Flamengo dominou a maior parte do tempo, quem mais brilhou foi o goleiro. O resultado, infelizmente, foi ruim. O empate afastou o Flamengo do líder Palmeiras, que agora está 4 pontos na frente. E o detalhe é cruel, a próxima rodada é justamente contra o Verdão, fora de casa. Uma verdadeira decisão antecipada, onde só a vitória interessa. Antes disso, porém, o Mengão encara o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, e com o alerta vermelho aceso. A comissão técnica deve poupar peças, porque o desgaste físico é real. A maratona tem sido pesada, os desfalques são sentidos, e o elenco precisa respirar. A torcida entende, mas cobra. Quer ver um time com alma, com lucidez, com fome de gol. Domingo foi um clássico onde o Flamengo teve volume, mas não teve veneno. E contra rivais diretos, isso custa caro. Mas a temporada está viva, e se tem uma coisa que o rubro-negro nunca perde, é a fé.